Vamos falar de assuntos internacionais, por isso é hora do nosso Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional, a partir de agora na nossa programação, por isso convocamos professor Norberto Salomão. Seja muito bem-vindo, professor. Hoje o clima, na realidade assim, o tema é clima e é meio ambiente. É isso aí, Vinícius. Olha, satisfação grande de estar aqui com vocês. Um abraço a todos que estão conosco, nos acompanhando. E é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa iniciativa dos Estados Unidos, que é sempre bom lembrar, não é uma reunião oficial, não é uma reunião da ONU, não é? Este foi um compromisso de campanha do Joe Biden de, nos primeiros 100 dias de governo, demonstrar com clareza o retorno dos Estados Unidos à discussão ambiental. É bom lembrar que o presidente Donald Trump, ele havia afirmado, né, quando foi vencedor lá na sua campanha, que nos 100 primeiros dias de governo ele retiraria os Estados Unidos do Acordo de Paris. Promessa que ele realmente cumpriu, né? Retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris para o clima e depois gerou toda aquela celeuma. O Brasil, um ano depois, elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Aí já no início de 2019, o Bolsonaro também foi na linha do discurso do Donald Trump. E depois, com a derrota do Trump e a vitória do Joe Biden, o Biden faz um discurso justamente indo contrariamente àquilo que o Trump já havia afirmado e falado sobre o clima. E cumpriu, né, nos 100 primeiros dias aí de governo, essa reunião reunindo 40 países, nesse encontro de cúpula, reunindo 40 países. Está aí o Donald Trump, que anunciou, né, a saída dos Estados Unidos e se enfraqueceu, de certa forma. Veja, os Estados Unidos foi o único país que saiu da reunião do Acordo de Paris, né, da convenção do Acordo de Paris, durante o período do Trump, ou o que alguns chamam também de era Trump. E agora, nessa reunião que o Biden convocou, o presidente Jair Bolsonaro acabou sendo, assim, a vedete, né, de certa forma, do encontro, porque se aguardava o que ele iria afirmar, o que ele iria dizer. A gente de cá já aguardava que ele ia dizer sim, sim, senhor, mas a gente não sabe até que ponto isso é só discurso, e o discurso que ele fez hoje pela manhã, nessa conferência, se isso é só discurso, ou vai se converter em prática. A questão é que o desmatamento no Brasil tem aumentado, né? A gente tem observado o aumento desse desmatamento, sob os olhos compassivos, digamos assim, do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que já teve, inclusive, condenação envolvendo questões ambientais, mas mesmo assim foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o ministro do Meio Ambiente, o que gera constantemente críticas. Aí está o delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal. Digo ex porque ele foi substituído justamente porque denunciou o Ricardo Salles e o senador de Roraima, o Temário Mota, por estarem acobertando ou favorecendo, segundo o Alexandre Saraiva, madeireiros que fazem extração ilegal. Ele, inclusive, enviou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal com 2 caixas de documentos, segundo ele, com robustas provas desse envolvimento. A verdade é que o Alexandre Saraiva aí acabou sendo substituído. O Ministério do Meio Ambiente diz que isso não tem nada a ver com a denúncia que ele fez, né? E está aí o Ricardo Salles, que tem sempre feito um discurso de negação de aquecimento global, de negação à questão das madeireiras, de estar favorecendo as madeireiras. E o que é pior, né, Vinícius? A questão também das reservas indígenas. Estão ocorrendo aí medidas, leis, portarias que têm realizado aberturas aí das reservas indígenas para garimpo, para extração de madeira, e isso tem sido alvo de críticas. Por outro lado, uma portaria agora recente dificultava a fiscalização dos fiscais do IBAMA. Inclusive se colocaram aí, se manifestaram nessa última semana, alegando que ficava impossível fiscalizar com essas normas. Então são esses problemas que passam uma imagem de um Brasil que não tem colaborado muito e não estaria muito comprometido
com a Agenda 2030 e com a Agenda 2050 da ONU. Professor, e aí lá, a grande cobrança após o discurso de hoje é de que ele não é condizente com a realidade que a gente acompanhou nos últimos 2 anos. E o que o governo federal deveria fazer como medida emergencial para que esse discurso faça sentido para as grandes nações? Perfeito. Eu vou chegar nesse ponto que você está falando agora rapidinho, mas só destacar que, veja, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele é o presidente do Conselho da Amazônia. E o discurso do Hamilton Mourão, ele colide com o discurso e a prática do Ricardo Salles, né? Porque o Hamilton Mourão ele diz que o Brasil não tem que ficar como um mendigo com o pires na mão pedindo dinheiro. Primeiro é preciso liberar os recursos que estão no fundo da Amazônia, recursos que vieram da Noruega e da Alemanha e que estão no impasse justamente porque o Brasil não cumpre as metas que havia sido estabelecidas. Então, esse é um problema. E o Ricardo Salles pede ainda mais dinheiro para poder realizar as ações na região da Amazônia. E aí, Vinícius e todos aqueles que nos acompanham, olha a curiosidade, como essa colisão entre o presidente do Conselho da Amazônia, que é o vice-presidente Hamilton Mourão, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, olha que coisa incrível, o Mourão não foi convidado e sequer teve acesso ao discurso que o presidente Jair Bolsonaro faria, como fez essa manhã, nessa cúpula de líderes, que, repito, não é oficial, o fórum oficial vai ser a COP26, não é porque ela vai ocorrer em 2026, mas é porque já é a 26ª Conferência do Meio Ambiente realizada pela ONU, vai ser em Glasgow, na Escócia, entre 1º e 12 de novembro desse ano, era para ter sido em 2020, mas foi adiada. Bom, mas respondendo a sua pergunta, o que o governo teria que fazer de imediato? Primeiro, cumprir as metas com as quais já se comprometeu. Segundo, não ficar fazendo a negação em relação ao aquecimento global. O aquecimento global, ele é real, ele é verdadeiro. E outra coisa, o governo, ao invés de fazer investimentos cada vez maiores na Petrobras, ele deve investir cada vez mais na redução do combustível fóssil. Porque a questão é que até 2030 nós não podemos aquecer o planeta mais do que 1,5 grau. E o pior é que 1 grau praticamente já foi. Então, na verdade, a gente tem que controlar 0,5 grau. Eu já te falo, Vinícius, e quem nos acompanha, que essa meta é praticamente impossível. Nós teríamos que fazer esforços, não nós, só aqui no Brasil, não. No mundo, teria que ser feito um esforço que envolve desde a redução de gás carbônico produzido pelas usinas termoelétricas, pelo carvão, tanto vegetal quanto mineral, pela redução de queimadas, passa também pela modificação na alimentação. A produção de gado, ela contribui muito para a emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente teria que fazer uma revisão, inclusive, nos nossos hábitos alimentares, na nossa cultura, para atingir essa meta de 2030, que dirá atingir a meta de 2050, que é a redução absoluta. O Brasil teria que investir mais em carro elétrico, em formas de energia limpa, em formas de energia alternativa. Não é o que tem sido feito. Então, o discurso do presidente Bolsonaro nesta manhã foi um discurso para agradar os ouvidos dos Estados Unidos, mas é lógico, lembra aquela história de conversa para inglês ver? Agora é conversa para americano ver. Até porque a promessa que ele faz é de redução até 2030. Eu imagino que em 2030 ou até 2030 o presidente não será o Jair Bolsonaro. Então, uma promessa que não pode ser a promessa de um presidente ou de um governo, tem que ser a promessa do Estado brasileiro, e esse tipo de promessa só se cumpre com práticas. E se não houver essas práticas, olha a consequência, não vai ter nem a liberação do Fundo Amazônia, que está lá preso, encalacrado com essas questões do não cumprimento de metas ambientais no Brasil. O que ocorreu foi o contrário. Para você ter uma ideia, nesse último ano de 2020, com a pandemia, diminuiu a emissão de gases de efeito estufa no mundo, menos no Brasil, porque as queimadas favoreceram a manutenção de uma elevada taxa de emissão de gases poluentes. Então, é um processo muito complicado e muito difícil. Não é fácil para o Brasil fazer isso, mesmo que o governo quisesse, com toda a boa vontade, colaborar, já não é fácil. Imagina com essa questão de falar uma coisa
e, na prática, fazer outra. É um problema, é um pepino muito sério, haja vista que também 24 governadores enviaram uma carta manifesta dizendo que eles estão comprometidos, sim, com o meio ambiente, temendo que o governo federal não cumpra a sua parte nessa tarefa. Professor, e como último tema aqui nesse nosso momento aqui de análises, né, a gente nessa semana falou sobre a cúpula pelo olhar econômico, né, como isso interfere no Brasil, agora pelo olhar geopolítico. E o senhor comentou aí sobre, no discurso do Jair Bolsonaro, o pedido é de mais recursos, né? E o discurso é de que, pelo bolsonarês, né, ele não usou o bolsonarês nesse discurso, mas no bolsonarês ele quis dizer, vocês não têm mais recursos, vocês têm que me pagar para eu prestar esse serviço para vocês. Foi mais ou menos isso que ele disse. Esse tipo de situação é legítima? Porque a gente já vê esse próprio fundo norueguês e alemão, né, que tem quase 3 bilhões parados porque o Brasil não consegue assumir as metas e todo o compromisso. Então, assim, é legítimo esse pedido? É normal? Isso já aconteceu com outras nações? Sim, o pedido é legítimo, ele é normal, porque o Brasil, tendo em vista a sua biodiversidade e o tamanho, a dimensão do Brasil, ele é peça-chave para a manutenção do clima no mundo, sem dúvida nenhuma. E aí o que o governo brasileiro diz, olha, tá certo, eu também faço parte do planeta, eu tenho que colaborar, mas isso tem um custo. Agora, a questão é que as nações desenvolvidas, elas não estão se isentando desse custo, não. O que elas estão dizendo é o seguinte, certo, vamos bancar esse custo. Agora, para bancar esse custo, vocês têm que cumprir as metas. Se elas não forem cumpridas, eu vou estar jogando recursos fora, eu vou estar jogando recursos talvez até para colaborar para mais desmatamento ou para mais desvios. Esse é o impasse que está acontecendo. Por exemplo, o Ricardo Salles, ele está cobrando créditos de carbono aos quais o Brasil legitimamente tem direito de 2006 até 2017. O Brasil realmente tem direito a esses valores. Agora, por que eles não estão sendo liberados? Porque de 2018 para cá, simplesmente o desmatamento aumentou, e aí toda vez que o governo brasileiro é criticado por isso, até então, o presidente do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, o próprio ministro Ricardo Salles, afirmam que é só alguma dessas autoridades vir aqui para sobrevoarem de avião a Amazônia e ver quanta mata, quanto verde tem. Não é assim que é feito esse monitoramento. Esse monitoramento é feito por satélite e muito bem feito. Outra acusação que o governo brasileiro faz é que as críticas internacionais não fazem sentido, que essas críticas acontecem porque há uma má informação sobre o que o Brasil tem feito com o meio ambiente, né? Que a informação está chegando lá distorcida ou que estão indo fake news. Peraí, então, se está havendo uma informação inadequada, no mínimo, né, Vinícius? No mínimo, está havendo um problema de comunicação do governo brasileiro. O governo brasileiro não consegue comunicar o que ele tem feito pelo meio ambiente. Pois na verdade, infelizmente, não é isso. A verdade é que o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, os assessores, e aqui não é uma crítica, é uma constatação. Aí quem achar que isso para crítica, entenda sim, mas não é isso. É uma questão de convicção deles, como era a convicção do Donald Trump, que essa questão de aquecimento global é uma grande trama marxista ou uma trama dos grandes países que já se desenvolveram poluindo o mundo e não querem que países como o Brasil se desenvolva. Só que hoje você tem outros meios de desenvolvimento até muito mais eficazes e que podem substituir, sim, gradativamente as fontes de combustível fóssil e outros meios. Agora, é um esforço hercúleo, gigantesco, que não só o Brasil, como o mundo tem que fazer. Aí você me pergunta, e aí, se esse esforço não for feito, o que vai acontecer? Vinícius, o aquecimento global, ele simplesmente pode desabrigar mais de 150 milhões de pessoas no mundo, porque com a elevação do nível dos mares, simplesmente vão inundar várias áreas. Isso vai gerar crise na produção de alimentos, isso vai gerar insegurança alimentar, então as consequências são as mais profundas possíveis.
E o Brasil já está vivenciando algumas dessas consequências. Por exemplo, já há queixas da Rússia com a soja que foi exportada para a Rússia. Parte da carga que foi exportada para a Rússia no último ano, 14% dela tinha níveis de agrotóxicos que não são condizentes com os critérios internacionais. Mas isso porque nós sabemos que, a partir do governo do presidente Jair Bolsonaro, a Anvisa liberou uma série de agrotóxicos, e inclusive a proporção em que eles podem ser utilizados, muito maior do que em outros lugares. Então, quebrando com uma série de protocolos internacionais. Alguns agrotóxicos, inclusive, que não são nem permitidos em outros lugares. Então, veja, é uma série de fatores que, se a gente fosse ficar aqui colocando e discutindo a respeito deles, a gente iria ver como é que é incoerente, como é que foi incoerente a fala do presidente, que foi uma fala adequada, em que pese ele ter apresentado alguns dados muito questionáveis, sempre reduzindo a culpabilidade do Brasil na emissão de gases poluentes, mas um discurso que seria o discurso adequado, que ele deveria ter feito na última reunião da ONU, e que ele não foi por esse caminho, ele mudou o discurso de lá para cá. Agora, imagine você e todos aqueles que nos acompanham. E se o Donald Trump tivesse sido reeleito? Os Estados Unidos continuaria fora do Acordo de Paris. Será que o discurso do presidente Bolsonaro seria o mesmo? É uma questão. Professor, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, e te aguardo no sábado. Ok, muito obrigado. Agradeço a todos vocês que colaboram para que a gente possa levar essa informação de qualidade pelo sistema Sagres de comunicação. Obrigado sempre a você, Vinícius, a todo o esforço seu e de todos que estão aí. Sábado a gente se encontra, e quinta estamos de novo aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para a gente falar e refletir sobre o panorama internacional. Um grande abraço, até lá. Nesta mesma vila, né, professor? É isso Valeu. mesmo. Professor Norberto Salomão participando conosco aqui neste momento de conhecimento, né, mas principalmente de análises geopolíticas dentro do Sagres em Tom Maior.